boa noite. Troca de ministro, corte de verbas, divulgação de notícias falsas e ameaça da perda de autonomia. Esses são alguns dos componentes do ambiente do ensino superior brasileiro no momento. Mas e a Universidade Federal de Goiás? Como ela se insere dentro desse contexto? É o que vamos saber do reitor da UFG, o professor Edivar Madureira, o convidado desta noite do Roda de Entrevista. E para participar do programa, a produção do Roda de Entrevista convidou os colegas Jean Lopes, que participa do programa Mesa de Notáveis da Rádio Vinha. Boa noite, Jean. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aqui para dirimir dúvidas, questionar o reitor sobre problemas na nossa universidade e saber mais sobre essa complexa situação da educação no Brasil. Ao lado do Jean, o Manuel Messias, ele que está no Diário de Notícias. Bem-vindo de novo, Manuel. Boa noite, bom estar com a gente aqui. Boa noite a todos. E aqui do meu lado, Iago Salles, do O Dia Online, um dos bons nomes do novo jornalismo em Goiás. Iago, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite. E você também, telespectador, você que nos ouve pela Rádio Brasil Central, a MFM, você que nos acompanha pelo Facebook da TV Brasil Central. Anote o número aí, 996734567. Faça a sua pergunta para o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira. Professor, reitor, boa noite. Obrigado por atender o convite e estar com a gente aqui. É um prazer, Enzo, estar aqui no Roda de Entrevista para a gente conversar um pouco sobre a UFG, sobre a situação e, acima de tudo, sobre educação brasileira. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Reitor, até para esclarecer o nosso telespectador, o nosso ouvinte, fala-se muito em contingenciamento de verbas, corte de verbas, bloqueio de verbas. De fato, o que aconteceu? E explica para a gente o que é cada uma dessas coisas. Bom, acho que essa oportunidade é extremamente importante que você me dá de esclarecer, né? Existe muita dúvida e muita discussão sobre essas decisões do governo em relação ao orçamento. É importante que o telespectador saiba que o orçamento ele é uma lei, né? Nós temos a lei orçamentária anual, que é aprovada no ano anterior e é destinado para as instituições, no caso para as universidades, um determinado valor. Esse valor que a universidade tem para fazer as suas despesas discricionárias, né? Nós não estamos falando aqui dos recursos de pessoal da ativo ou inativo, porque esse recurso não passa pela Tesouro universidade. Federal que paga. É pago diretamente, depositado na conta do professor, ou do aposentado, do técnico administrativo, mas essa parte do dinheiro que é a discricionária, ela vem para o nosso orçamento e o governo utiliza a estratégia da liberação do limite de empenho. Então, o contingenciamento é justamente isso, né? A gente tem um orçamento X e o governo diz para a gente, olha, nesse mês vocês podem fazer empenho até tantos %. Então, esse é o contingenciamento, é o nosso dia a dia contingenciamento, porque o governo libera o limite para empenho de acordo com as necessidades da instituição para fazer face às suas despesas e também de acordo com a arrecadação, né? Se o país passa por uma situação fiscal mais difícil, é comum o contingenciamento ser maior. O que nós estamos falando nesse ano, e que é a grande novidade, e que isso está assustando e nos preocupando muito, é que o governo, e quando nós temos essa questão do limite, Enzo, o valor, vamos por hipótese admitir, o orçamento da universidade de 100 milhões por ano. Aí aparece lá, você pode empenhar até 10 milhões, quer dizer, tem 90% contingenciado. Mas isso ao longo do ano, com a arrecadação, isso vai sendo liberado. A diferença, e a gente consegue enxergar o total em qualquer época do ano. O que aconteceu agora é um bloqueio e 30% do nosso custeio, o nosso custeio é de 90 milhões de reais por ano. Da UFG. Da UFG. 27 milhões dessa rubrica custeio, dessa unidade de despesa custeio, ela desaparece da nossa tela. E do capital, mais ou menos 40%. Então é disso que nós estamos falando e é isso que nos deixa numa situação muito frágil, porque esse dinheiro é o recurso da gente manter a universidade funcionando. Até quando? Bom, Iago, essa pergunta é uma pergunta, e aí eu aproveito também para estender um pouquinho para a gente falar. Nós não estamos falando da Universidade Federal de Goiás. Nós estamos falando de 63 universidades já criadas, 5
em implantação, 2 Cefetes e 38 institutos federais. Os números variam do percentual de bloqueio de um para outro, mas em média é 30% do sistema todo. A nossa expectativa é que se não for revertido, e aí eu quero reforçar que nós estamos trabalhando muito duro para reverter isso, se isso não for revertido, entre final do mês de agosto e início do mês de outubro, o sistema entra em colapso. Por quê? Porque os fornecedores terão seus pagamentos interrompidos, deixarão de prestar os serviços e alguns serviços essenciais a gente não pode continuar funcionando sem alguns serviços essenciais. Por exemplo, segurança, energia, água, e é disso que nós estamos falando. Esse recurso impacta diretamente, e eu dei exemplo aqui justamente das contas que são as mais impactantes no nosso orçamento, que é segurança, energia, água, limpeza, são as maiores contas. Então, entre final de agosto e começo de outubro. Claro que a gente espera reverter a situação até chegar esse dia. Nós estamos num esforço, os reitores todos, de manter as instituições abertas o máximo de tempo possível. Reitor, hoje teve uma audiência pública na Assembleia, da qual o senhor participou, né, com a Frente Parlamentar de Defesa da Educação. O que pode ser feito de articulação, o que está sendo feito, pretende ser feito pelas instituições de ensino superior federais para conseguir reverter e sensibilizar o governo federal para rever essa situação? Manuel, nós, e aí eu falo também como um dos dirigentes da Associação dos Reitores, nós montamos uma estratégia para trabalhar na sensibilização do governo e na reversão desses cortes. E essa estratégia inclui, em primeiro momento, um diálogo com a população, que nós estamos fazendo aqui hoje, esse espaço que a gente tem tido para dialogar com muita transparência, com muita sinceridade, é fundamental, porque a população às vezes não compreende bem toda essa situação. Mas a atuação dos parlamentares, seja da Câmara de Vereadores, porque é onde o Instituto, o campus da universidade está, a Assembleia Legislativa e principalmente o Congresso Nacional, nós temos também uma grande frente com mais de 200 deputados e senadores em defesa das universidades e também dos institutos federais. Então são mecanismos da gente sensibilizar o governo, fazer pressão para que não aconteça o pior. Porque o pior, e às vezes o pior, o que é mais notável, que vai afetar a vida das pessoas, serão 2,5 milhões de estudantes, 1,5 milhão das universidades federais e 1 milhão dos institutos federais que não vão concluir o seu ano. Mas essa é apenas uma face do problema. A outra face, tão grave quanto essa, mas de impacto de longo prazo muito maior, é a possível interrupção de pesquisas que estão sendo conduzidas há 10, 15, 20 anos, há um ano, pesquisas que são estratégicas para o desenvolvimento do país. Então é disso que nós estamos falando. Por quê? Porque as universidades e os institutos federais, no modelo brasileiro, são os principais responsáveis pela pós-graduação e, consequentemente, pela produção de conhecimento. Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria em termos de país. A questão do congelamento das bolsas, ele já está equacionado ou ainda permanece? Não, o problema muito grave, nós tivemos, apesar que o governo alegar que é um percentual pequeno, de pouco por cento, 3 ou 4% das bolsas, nós estamos falando das bolsas, exatamente das bolsas CAPES, dos cursos novos que estavam começando um ciclo de novos mestrandos e doutorandos. Então, essas bolsas são essenciais, porque alguns programas desses podem naufragar. Professor, eu acho que é consenso de todos os brasileiros que a educação é fundamental, que nenhum governo pode deixar a educação de lado, tirar dinheiro, tirar subsídio de um segmento da sociedade fundamental. Mas o que me preocupa é o uso político disso. Então, nós vemos que o senhor falou em 30%, mas, na verdade, dentro do orçamento total, é 3,43% do orçamento total. É 28,84% em cima dos gastos não obrigatórios.
Então, ficou jogando para a população essa questão de 30%, quase para causar um pânico. Esse uso político, né, inclusive de citar cifras que não são as reais, e trazer, por exemplo, pautas políticas como Lula livre e outras mais, para manifestações usando o gancho da educação, não acaba tirando o foco do problema que é realmente as más condições que a nossa educação tem, as más condições das universidades, inclusive vítimas que são de políticas erráticas aí dos últimos anos, que deixou o Brasil numa crise, numa recessão profunda. A pergunta que eu faço o caso não era só focar na questão da educação e deixar a política de lado num momento em que o Brasil está tão polarizado? Já, eu tenho que discordar de você, né? Eu acho que esse espaço é bom porque permite esclarecer o nosso telespectador. Na verdade, o corte é de 30%, sim. Porque a outra parte que você se refere, que é o montante do orçamento global das universidades, né? Nós estamos falando de pessoal aposentado, do pessoal da ativa, né? Que são os salários. Essa parte, como você bem falou, são as despesas obrigatórias. Não há como mexer nessa parte do orçamento, né? Então, o que faz a universidade funcionar é o discricionário, é a parte não obrigatória, que é o que faz a universidade. E olha, hoje... Mas isso, o senhor explicando assim é perfeito, eu entendo. O problema é que a pergunta que eu fiz é que não foi passado dessa forma, tão bem explicado pelo senhor, para a população. Muita gente fala 30% da educação, 100% da educação, e aí cria um pânico, né? Olha, eu acho assim, dos reitores, né, e aí a gente teve muito cuidado nisso, e a gente está tendo um diálogo extremamente respeitoso com o governo também, o que nem sempre foi respeitoso da parte do governo conosco, mas a gente passa por cima dessas questões com altivez, e a gente trabalha justamente no sentido de informar. Nós fizemos uma assembleia na universidade onde eu trouxe exatamente os números para esclarecer a população sobre a dificuldade. Eu queria fazer um comentário aqui. Hoje, a universidade, boa parte das pesquisas, Manuel e demais aqui, são financiadas pela competência dos nossos docentes que captam projetos de pesquisa, trazem um recurso para a universidade. E o que a universidade oferece, né, nesse jogo da ciência brasileira e mundial é justamente os cérebros e a condição mínima de funcionamento, que é a segurança, a água, a energia, aquilo que eu falei no início da pergunta do Enzo. E o que está sendo tirado de nós é a possibilidade de fazer frente a essas despesas. E a questão do uso político? Que tira o foco político disso? Assim, a gente não tem controle sobre a manifestação das pessoas. E aí, as pautas no Brasil hoje estão totalmente misturadas. Se a gente olhar a manifestação de domingo, a gente vê muitas pautas misturadas. Mas eu concordo nós estamos falando de educação. Bom, eu acho que a gente tem que ir para o intervalo, tá? Senão a gente não termina esse bloco. E a gente está conversando hoje com o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira, explicando para a gente a real situação da universidade nesse momento de crise e de tantas polêmicas envolvendo o ensino superior brasileiro. Você pode fazer a sua pergunta, tá aí na tela, 996734567. Eu já tenho pergunta de telespectador no próximo bloco. Voltamos em instantes.